Olá, estamos aqui para mais um episódio do nosso MVCast, o podcast das mulheres vitoriosas da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. E estamos aqui no intervalo da nossa programação, porque nós estamos onde? No meio da nossa conferência de mulheres de 2022 com o tema Rompendo em Adoração. E olha, nós estamos aqui, olha, essa cara de choro já revela o tanto que nós já recebemos nesta manhã aqui na DEVEC. Foi, olha, um tempo abençoado. E estamos aqui para continuar nessa onda abençoada que Deus tem nos colocado. E a nossa convidada de hoje, hein, Sheila? Então, a nossa convidada de hoje, a gente fica meio estremecido na hora de convidar, de falar dela, mas tudo bem. Eu vou falar aqui alguns pontos a respeito da nossa convidada, para a gente poder entrar logo na conversa. Ela é mãe, é pastora, é uma crente cheia de unção. Se prepare, você vai receber daí, tá? É pastora da Igreja Batista Bíblica, né? E é uma amiga dos nossos pastores, uma pessoa frequente na nossa igreja, que sempre nos abençoa. E a gente está recebendo aqui no MVCast de hoje a pastora Marinês Coimbra. Seja bem-vinda, pastora. Bem-vinda, pastora. Obrigada. Para a gente é uma honra lhe receber, a senhora que, né, como a Sheila falou, em todas as nossas programações principais, a senhora sempre está aqui conosco, né, nos honrando com a sua presença, então seja muito bem-vinda. Obrigada, a honra é minha, a alegria é minha, sempre estar aqui. Aqui é um lugar que a gente reabastece, né? É a gente verdade. sai daqui fortalecido. É a hora que Deus Deus se derrama. alimentar. Né? Chega aqui para pertinho, para falar bem pertinho. Isso. Pastora, quando a gente pensa na pastora Marinês Coimbra, a gente já pensa logo... É um nome forte, a gente pensa na força, a gente pensa numa pessoa que vai impactar. Quando fala assim, a pastora Marinês vai subir para orar, a gente sabe que não vai ser assim, sabe aquela nossa oração água com açúcar, entendeu? A gente vai orar pro diabo, né, ficar endemoniado de vez. Como é que Deus conduziu a senhora para esse ministério profético? A oração, né? Então, a intercessão, ela nasce através de uma história que geralmente é uma história de dores, né? A gente sempre aprende e ensina que são 3 fases aí na vida da intercessão. Então, você é gerado numa fornalha, né? Então, você passa por momentos de aflições, momentos difíceis, que é o momento do seu preparo, né? Depois você vai sendo trabalhado pelo Senhor nisso, e depois que você vence essa parte da agonia, Da aprovação, aí você recebe a autoridade. É isso que eu tenho aprendido e é isso que a Bíblia nos ensina, né? Então, quando a gente vai comparar os chamados dos nossos antecessores com o nosso chamado de hoje, a gente vê muito isso, né? Então, Jesus, toda a autoridade, ele nos deu pela cruz. Então, ali na cruz foi cravado a vitória dele pela sua ressurreição. Ele recebeu a autoridade, né? Como Filipenses 2 vai nos dizer que o seu nome está acima de todo nome. Por que esse nome é tão poderoso? Por que ele recebeu esse nome? Por que ele recebeu todo esse poder? Porque pela humildade ele venceu, né? Venceu a cruz. Então, por esta humildade que ele venceu a cruz, ele recebeu a autoridade e nos deu a autoridade. Então, quando nós vencemos esses momentos que nós somos forjados, né? Passa pela cruz, né? Você é chamado, depois você é escolhido, não é assim? Então, você passa por um momento de provação. Eu acredito que todo intercessor, ele é o Salmo 66. O inimigo cavalga nas tuas costas, você é provado como a prata, e depois, né? E ele está ali, com o olho o tempo todo em você, né? E depois você recebe
é o descanso no Senhor, você recebe autoridade, você começa a ser uma com Ele, né? Quando o seu espírito está completamente rendido ao Senhor. Você não tem mais reserva nenhuma, então você não sabe quando você começa e quando Ele começa. É bem assim mesmo, sabe? Não tem o que fantasiar. 1 Coríntios 6,17 nos diz que quando nós somos um com o Senhor, quando nós estamos nele, nós nos tornamos um só espírito com ele. O 16 vai falar que quando o homem se junta a uma mulher, ele se torna só um espírito com ela. Olha que coisa forte, né? Ainda há pouco a nossa conferência falava sobre a questão do adultério, e Paulo está falando isso lá. 1 Coríntios 6,16. Olha, não te junta ali com a adúltera, né? Com a mulher, assim, numa situação fortuita, porque você se torna um só espírito com ela. Mas o que se junta com o Senhor se torna um só espírito com Ele. Então, eu acredito que esses períodos de provações e de aflições, ou de agonias, ou de dores que nós cristãos passamos, eles não são em vão, né? Como diz lá Coríntios também, Paulo também vai dizer que é com a mesma consolação que somos consolados, consolaremos. Então, eu acredito que esse mover profético na minha vida, ele nasceu nesse momento, né? A senhora falou de descanso, né? Quando a gente encontra o descanso no Senhor. Sim. E isso acontece mesmo quando a gente está passando por algum período de dor. Então, com assim, o caminho de certeza. paz É de não guerra. necessariamente é um caminho sem dor. É um caminho de guerra. Né? O caminho de O paz caminho é de guerra. paz é um caminho de O guerra. caminho de paz é um caminho de guerra, sem dúvida. Não existe Meu paz Deus. sem a guerra. E a nossa guerra maior é a interior, né? É verdade. Para vencer o território da almona. A senhora hoje estava orando e falou do ato de 2018 e eu lembro daquilo, meu Deus, aquele negócio revirou a gente. Foi. E é engraçado porque eu acredito que o Espírito Santo tenha falado isso ao coração de muitas pessoas, mas na hora daquela oração, Sim. eu ganhei uma convicção muito grande do que Deus ia fazer na nossa nação. Sim. Naquela Sim. hora, eu falei, E 2 gente, dias depois, o presidente eleito estava aqui, Foi. neste altar. Foi o primeiro altar que ele foi aqui. É. Glorificar a Deus e agradecer. Meu Deus. Verdade. E hoje a 2 gente dias passou depois. por um momento aqui também de manhã. Eu falei, Jesus, É o um grande fio não se mover. perdeu, não. Nossa, o senhor tá foi uma continua Sim, escrevendo a conduzindo. história. E às vezes tem um devocional, eu acho que é da Corey ten Boom, eu não estou me lembrando, mas eu acho que é isso mesmo. E ela fala sobre Deus como um grande tapeceiro. Né? Ele vai juntando. Ele vai os juntando, aí a fios, gente né? às vezes olha de baixo para cima e a gente olha só aquela coisa emaranhada, mas ele verdade. está em cima, ele Tá vê o vendo o desenho, desenho, né, o que ele desenho está fazendo. completamente. Linda E comparação. É perfeito isso, né? Porque às vezes a gente olha, meu Deus, no meio dessa bagunça, mas ele está em cima, o grande tapeceiro. Mas uma coisa, só para completar a tua pergunta, porque eu acho muito importante, sabe? Eu acho que a gente tem que falar muito sobre isso, principalmente no momento que a gente está vivendo de muita desonra aos líderes, né? Todo tipo de líder. Então, quando você fala assim, pastor, onde nasceu o teu chamado profético? Então, Paulo nos ensina, e aconteceu comigo, e aconteceu com você, com ela, com todos nós que estamos na obra, que a fé você pode até trazer lá da tua avó, da tua mãe, né? Algum conhecimento da vida cristã daí, da palavra, mas tem uma coisa que não tem como tirar da Bíblia e nem apagar das leis do reino. Você pode ter o dom, você pode ter o talento, mas tem que ter alguém para estartar ele em você. É verdade. Então, tem que ter a mão lá de alguém, né? Então, tem que ter a mão de Paulo sobre Timóteo para dizer, Timóteo, eu despertei o dom que há em ti, com a minha imposição de mãos, com a imposição de mãos do presbitério, com a minha palavra profética. Então, essa palavra profética que nós liberamos, né, quando nós estamos naquele momento da guerra espiritual, ela desperta dons, ela desperta talentos e ela traz esses dons e esses talentos para o exercício do chamado, entende? Então, ele está aí dentro, guardado, né, esperando o momento de você usá-lo. E aí o teu mentor, o teu pai espiritual ou o profeta que Deus usar naquele momento para você, ele vem e ele toca e chama isso à existência. Então, se você ouvir a voz do Espírito, né,
e reconhecer, porque nós temos que usar a lei do reconhecimento e reconhecer o chamado de Deus, reconhecer o mover de Deus, para que você vá, o convite, ei, venha, e você vai. É isso. É muito importante isso, é o chamado. Não caminha sozinho, né? Você não caminha sozinho e você nunca, eu nasci com esse dom e já estou pronto. Não existe isso. A igreja é um corpo. E quando Deus vai falar na sua palavra lá em Efésios, que para a igreja ser completa, Ele deixou, né, os seus profetas, os evangelistas, os doutores, os mestres e pastores. Então, nenhuma dessas figuras é dispensável para que o corpo se movimente com perfeição. Então, como que eu vou me movimentar no meu dom profético, no meu dom, o dom que Deus colocar em mim, se ninguém me despertar? Tem que crescer, o corpo vai crescendo, né? A senhora está falando, eu estou me lembrando de um filme de um homem que nasceu velho, não sei se a senhora conhece essa história, o Benjamin Button. E aí eu tenho até esse livro em casa, que é tipo uma história em quadrinho. Ninguém nasce daquele jeito, né? A gente nasce e vai se desenvolvendo. Alguém tem que vir injetar uma vitamina, uma vacina e dando para ganhar. Porque a hora que parar de desenvolver é a hora que morre, né? Enquanto não morre, tem que estar desenvolvendo. Pastora Marinês, o avivamento chegou? Acredito que sim. Acredito que sim. Eu tenho uma convicção que nós estamos vivendo já o avivamento. Eu não sei se isso é uma coisa muito nossa da Bleia, né? Sim, porque eu nasci na sim. Assembleia de Deus, eu conheço a minha história de vida, é a minha história dentro da igreja. E aí eu particularmente, né, faço parte de um grupo que pensava que o avivamento era o avivamento que ia acontecer dentro da igreja de uma forma convencional, como foram muitos avivamentos que aconteceram antes. Sim. Acho que ninguém esperava que o avivamento fosse cruzar a parte política do nosso Todos os montes país, da sociedade. né? Como todos que pode? os montes. Quando nós fizemos aquela oração de 2018 aqui, nós fizemos o momento profético, quebrando os grilhões, quebrando as cadeias de todos os montes da sociedade, da religião, da economia, da ciência, das artes, do entretenimento e da comunicação, principalmente, né? Foi um momento que a gente mais enfatizou, porque é o principal, é o que forma a mente, é o que forma pensamento, né? Então, muda paradigmas, né? Muda. Então, hoje você vê, né, que toda a sociedade... Então, eu não concordo quando diz assim, nós estamos vivendo um momento caótico. Não, nós estamos vivendo um momento excelente. E essa geração, a nossa geração, que está contemplando a saída do caos para entrar na excelência de Cristo, é uma geração privilegiada. Porque a gente está vendo, né, os nossos antecessores sofreram muito, né? O crente, alguns 50 anos atrás, vamos pensar um pouco, né? E 30 anos atrás passa muito rápido. 30 anos passa muito rápido, né? Sim. E então, um dia desse, eles sofriam tanto por carregar esse nome. Hoje nós estamos, assim, sendo os protagonistas, né? Em todos os montes da sociedade, né? Os homens querem de Deus... nos ouvir. Quando que queriam ouvir a igreja, querem nos ouvir. E hoje está acontecendo Romanos 8,19. Né? A natureza aguarda com grande expectação a manifestação dos filhos de Deus. Então, nós estamos nos manifestando ao mundo como resposta. Resposta dos questionamentos e das dores do mundo, né? Um mundo convulsionado aí em todas as questões. E daí também a importância de preparar as próximas gerações, né, pastora? Para seguir nessa mesma linha. Aí, se você for observar o chamado que Deus... O Espírito Santo é lindo demais, né? Então, você observar o mover de Deus convidando as mulheres para terem mais filhos. Até um dia desse, não, só um. E olhe lá. Agora as mulheres... Vem em eu mim, quero Jesus. ter 4, eu quero ter 6, eu quero ter no mínimo aí. 3. Então, você vê mulheres crentes que vão gerar, né, os novos protagonistas da história cristã, vão entregar essas crianças prontas para a sociedade, com o coração de Cristo. Pastora, a senhora está falando disso, e aí é interessante, né? Porque ontem a pastora Midiana estava falando isso aqui, né? Que nós somos em 4, porque o Espírito Santo está aqui. E é interessante, porque ele vai fazendo a gente pensar em certas coisas. A senhora está falando do avivamento das próximas gerações. Eu falei, gente... Aí eu estou me lembrando, uns dias atrás, a minha filha, junto com as amiguinhas da escola, foram lá em casa fazer um trabalho, e elas estavam discutindo política.
Olha aí. Conversando. Eu falei, gente, eu na idade dessas crianças não sabia nem onde estava meu nariz. Sim, pois é. E as meninas estão conversando sobre Pois política. Aí minha filha fala que ela quer ter 7 filhos, que ela vai adotar crianças. Gente, o avivamento chegou. Chegou, o avivamento chegou. Tá mudando a Nossa, mentalidade. é verdade, Sheila. Mudando a mentalidade. Sexta-feira, ontem mesmo, eu voltando da escola com a minha, ela me contando uma cena que aconteceu, né, com uma colega lá da sala. E aí eu olhei, eu digo, nossa, eu com 12 anos, não sabia nem quem eram os políticos da nação. Pois é. Então, assim, Hoje. isso é bom. É. E isso me faz, eu como mãe, ver que eu tô no caminho certo de continuar nessa instrução, nesse caminho, Sim. né? E é E que outras prazeroso, mães né? continuem fazendo a mesma coisa, como até a pastora Midian falou ontem. É ensinar em todo o tempo. Porque os nossos filhos saem de casa, vai para a escola, vai para um curso, vai para, né, para uma outra atividade, o que eles estão aprendendo? Que professores são esses que estão ensinando? Então, quando nossos filhos chegam em casa, a gente tem que realinhar tudo de novo, né? Então, que essas gerações futuras, elas possam estar sempre nesse caminho, né, pastora? Eu entendo essa questão da comunicação nisso também, né? Sim. Como que os pais conseguem... Deus convertendo os corações, porque os pais conseguem abrir um canal de comunicação, né? Olha, isso Quando Deus. a gente vê, né, essa propagação com tanta velocidade do Evangelho e da excelência de Cristo, sempre que Deus vai promover algo muito extraordinário, que vai realmente fazer uma disrupção, substituir o modelo antigo por um novo, ele traz algo muito especial e que realmente vem para acelerar a divulgação do Evangelho. Foi assim na época de Lutero, né? Quando surgiu a gráfica, e aí foi aquele boom. Sim. E é hoje no nosso tempo, há poucos anos atrás, quando surgiu a internet. Então, devido à internet ter popularizado a notícia, o conhecimento, né? Porque você pode adquirir na internet o conhecimento ou informação. Fica a sua escolha, né? Mas o fato é que hoje as coisas chegam e você pode filtrar o que chega. Então, se todo mundo hoje pode falar de política e já saber pelo menos o que é o legislativo, o judiciário e o executivo, menos uma cantora que tem por aí, né? Que parece que ela não sabe dos 3 poderes. Não. Tem dificuldade, coitada. Fazer o quê, né? Então, para nós que temos a mente de Cristo, né? E nossa galera aí que está recebendo essas informações, estão sabendo hoje um pouco de política para poder entender e se mover, né? Porque a partir do momento que eu aprendo, eu mudo. E Deus está levantando uma geração. Né? Então, o que está fazendo isso? O que está promovendo isso? Esse acesso na palma da mão, né? Na palma da mão você sabe ali tudo que está acontecendo, né? A nossa nação está vivendo realmente, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É lindo ver isso, né? É lindo ver um presidente ser tomado pelo Espírito do Senhor e usar um versículo como seu lema da sua campanha lá atrás, né? E hoje ainda também é assim. É lindo isso. Você a Bíblia sendo usada nas esferas da sociedade. Gente, olha, você ver incontestável. A nossa vida na prática corresponder realmente ao nosso livro, né? Amém. Pastora Marinês, a senhora é pastora de uma igreja. Sim. Isso também faz parte de uma ruptura, é quebrar paradigma. A senhora dirige uma igreja E batista, né? batista e a senhora é sozinha, né? A senhora é a Sim. pastora da igreja. Sim, eu sou a Como é que é pastora isso? presidente. Tem muito difícil. preconceito? Tem. Recentemente, eu vi nas redes sociais um pastor bem conhecido e a sua esposa falando realmente até uma palavra dura contra esse mover de Deus na vida de mulheres que são sozinhas como eu, né? Que experimentaram a dor amarga do divórcio, não por vontade própria, mas por situações da vida, né? Alheias à sua vontade, e que optaram em viver para o Senhor, né? O chamado está aí. Quem aceita, é o que nós acabamos de falar, você tem que ouvir Deus chamando. Se você vai, foi o que aconteceu comigo e acontece com muitas mulheres. Então, esse casal falava contra a presidência de uma mulher no pastorado, né? Eles falavam contra.
Ele perguntava para a esposa respondia, não, eu não sou a favor da mulher no pastoreio como presidente, a mulher tem que estar sempre ao lado, na liderança tem que estar um homem. Olha, não necessariamente, a Bíblia nos mostra isso muito claramente, né? E o melhor lugar da Bíblia para nos deixar claro de que Deus convidou a todos para exercerem os papéis de levar a palavra de Deus, levar o consolo, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar a palavra, as boas novas aos quebrantados de coração. Isso é a palavra que está sobre o Messias e ele passou para nós. Lá não fala o sexo, que é em Efésios 4. E Deus deu uns para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para doutores, outros para mestres. Ele não disse assim, homem, você vai ser pastor-presidente, mulher, você vai ser... necessariamente um auxiliar. Não, né? não necessariamente. Eu entendo que a mulher e o homem, o gênero feminino e masculino, quando eles entendem os seus papéis sob a égide de Cristo, nós podemos desempenhá-lo em qualquer lugar, tanto em lugar de ser um liderado, como em lugar de um líder, desde que você se vista por dentro e por fora da palavra de Deus, do que Ele quer, da humildade, sabe? Isso aqui realmente importa, não é? Agora, a palavra dá liberdade para que nós exerçamos o pastoreio feminino na presidência com segurança? Sim, dá. É pesado? É. É fácil? Não é fácil. Dá vontade de desistir? Muitas vezes, mas nós devemos sempre lembrar que quem dá o comando é Ele, não é a opinião de ninguém. Então, essa opinião chegou realmente a me incomodar muito nesse dia, eu fiquei muito chateada, porque eu acredito assim que nós cristãos, temos uma luta diária contra o diabo, porque Apocalipse 12 diz que ele está diante do trono de Deus 24 horas acusando os nossos irmãos. Então, eu não posso, como cristão, perturbar o meu outro irmão cristão. Eu tenho que perturbar o diabo. Então, por que eu vou lançar uma palavra contra uma mulher que está na presidência, lá nos rincões do interior, sabe? Como muitas, lutando dia a dia para salvar vidas, para pregar o evangelho, para curar, para levar consolo, conforto, enquanto que tem tantas mazelas no mundo para eu tratar. É falta do que fazer. Talvez tá seja mais fácil acusar, porque está todo mundo junto. Mas aí fala nisso, né? Uma mulher que às vezes é a única pessoa que detém a capacidade, as condições de falar do amor de Cristo, de estar na liderança de um grupo lá depois do mato, depois do rio. Aí eu quero ver criticar essa mulher lá, pois né? Pois é. E muito olha só, como é paradoxo isso e é imbecil, né? Eu gosto muito de falar palavras assim, é imbecilidade isso. Sabe por quê? Porque é falta de conhecimento ou falta, no mínimo, de humildade. Porque essa pessoa é uma pessoa muito conhecida e ela sabe que nós temos uma mulher que, para mim e para muitas pessoas que eu conheço, ela é uma grande referência do que nós estamos vivendo hoje. Então, o Brasil, a nação brasileira, nós devemos muito a uma mulher que é pastora-presidente. Na verdade, ela é apóstola. Nós devemos a redenção da nossa nação. Porque quem Deus usou lá 30, 35, 40 anos atrás para se levantar como a trombeta, para chamar o povo, para preparar guerreiros, para ungir a nação, para preparar a nação para tudo isso que a gente está vivendo, foi uma mulher. Ela chama-se Valnice Milhomes. Ela é uma mulher que, celibatária, vive somente para o Senhor, e ela recebeu esse chamado de Deus para promover a redenção do Brasil. Então, sabe, uma mulher que... você pode ler todo o plano da redenção que Deus entregou a ela e ela implementou no Brasil. Então, hoje, nós somos frutos disso. Nós somos frutos disso. E ela é uma mulher sozinha, na presidência. Aí, assim, é aquilo, né, pastora? Na falta do que fazer, você vai lá questionar o Senhor para ver o que ele fala com você, não é? Olha, a gente, quando escuta a pastora Marinês falar, e ela fala com muita autoridade, de forma serena, mas ela fala com muita autoridade. A gente vê assim, parece que o Espírito Santo fica com um fio, assim, ó, puxando as coisas de dentro dela. Mas a pastora Marinês tem umas histórias muito sinistras para contar também.
E assim, eu vou dizer que eu acho que aquela história do acidente foi uma coisa absurda, né? Não foi só um negócio assim. Não foi só uma prova. É um outro nível de. Um negócio. É um nível hard. Absurdo. Mesmo. Como é que foi isso, pastor? Porque, assim, muita gente conhece essa história, mas tem muita gente, porque a gente crê que o povo está chegando, né? Sim. Deus está trazendo tem o novas povo, gerações, as novas gerações, e muita gente não conhece essa história que aconteceu com a senhora. Essa história que vocês... A Advec sempre pede para eu falar sobre isso, né? Então, essa história ela aconteceu em 89, e um acidente aéreo, o nosso avião, um Boeing 737-200, caiu no meio da Amazônia, né? Então, por que caiu? A aeronave não tinha nada, a aeronave perfeita, sem nenhum problema nela, sem nenhum problema técnico. O problema estava onde sempre está. Onde é que o problema sempre está? Na falta de humildade. Na falta de humildade. Quando nós não reconhecemos os nossos erros, nós nunca vamos poder viver o melhor de Deus. Nós nunca vamos poder viver a plenitude. Porque o homem, a arrogância, né, que nós ficamos devido à queda, a arrogância, soberbo, orgulho, como nós podemos trabalhar nesta manhã, nós trabalhamos muito aqui na conferência a questão do orgulho. Então, foi lindo esse momento, né? Então, realmente, o orgulho. Por quê, queridas? Porque o comandante da aeronave era um jovem piloto e ele reconheceu, com poucos minutos de voo, que estávamos errados. E coube a mim avisar ele em poucos minutos de voo, né? Eu tinha uma bússola ali, percebi, mandei avisar que estava errado. A gente estava indo para oeste e não para o norte, que era o nosso rumo certo. E ele se negou a consertar a rota. Ele lutou 3 horas e meia com aquela aeronave nos ares, tentando achar uma rota onde ele não precisasse reconhecer que ele estava errado. Então, realmente, essa situação, devido ao não reconhecimento dele, né, da rota errada, nós tivemos que viver esse momento difícil. Então, ele preferiu pôr em risco a vida de 59 passageiros do que reconhecer seu erro. E o orgulho faz isso com a gente em todo o tempo, né? E se a gente esse fato ele pode ser aplicado em nossa vida, né? Porque nós precisamos rever nossas rotas todos os dias. E aquilo que tiver com problema, a gente tem que corrigir, né? Mesmo que como ali... E que cause pode menos morrer, danos possíveis, né? Exatamente. Mas, às vezes, a gente prefere colocar uma casa toda em risco do que reconhecer o erro, né? Vai todo mundo pagar pelo erro de um. E porque paga, né? Paga. Porque a gente acaba se tornando responsável. Como um piloto de avião é responsável por todo mundo que está ali, a gente tem a responsabilidade dentro da nossa casa, com os nossos alunos, com os subordinados, e quando a gente não se enquadra, a gente acaba colocando todo mundo que está embaixo. E não adianta. Isso faz parte do livre-arbítrio. Quer fazer, faz aí e assume as consequências. Exatamente. Então, isso aí é uma história, né, que teve muitos desdobramentos. O que passou pela cabeça da senhora quando o avião estava caindo? Nesse momento da queda, eu lembro que minha filha estava dormindo, ela tinha 3 anos. Essa foi a parte mais difícil. Porque eu tinha 25 anos, né? Então, minha natureza assim, sempre muito alegre e muito contente e tal. Então, eu nunca imaginei que realmente fosse ter um desfecho trágico. Eu não esperava por aquilo. Mesmo 3 horas rodando lá em cima, eu ainda esperava que fosse acabar tudo bem. Mas, nesse momento que o piloto pediu para todo mundo se arrumar, porque realmente íamos ter um final ali, né? Ele fez um pronunciamento de despedida. Então, nesse momento que eu olhei para minha filha, tinha 3 anos, então, realmente, eu fiquei assim, foi um momento difícil. Eu olhei a ela e vi a vulnerabilidade dela e a dependência de mim. Naquele momento, eu não podia fazer nada por ela, nada, né? Então, foi difícil, muito difícil. E depois que o avião caiu, ainda permaneceu uma luta e nesse momento, depois, né? O que eu fiz nesse momento, né? Nesse momento, eu tinha na minha Bíblia 2 coisas que poderiam nos salvar.
a bússola e a Bíblia, que são os 2 elementos com B, né? Que dá quase no A mesmo, primeira não né? funcionou, né? São sinônimos, né? É verdade. A primeira não funcionou, né? Mas a segunda funcionou. Porque aí eu puxei, orei o Salmo 91, né? Salmo 91, já abraçada com a minha filha, e oramos depois, todos os passageiros oramos juntos o Pai Nosso, já em procedimento de queda, né? Já todo o circuito elétrico do avião desligado, tudo no escuro. Então, nós, em procedimento de queda, oramos o Pai Nosso no escuro. Foi um momento assim, muito forte. E veio a queda, né? Que é algo terrível. Caímos a 200 km por hora. Jesus. Terrível. A senhora chegou a ficar desacordada no Não, acidente? não, mas quase todas as pessoas, sim. Quase todas E aí as pessoas, teve sim. morte no acidente também, né? Sim, Porque não... sim. Nós tivemos que conviver 3 dias, né? E a senhora carregou Nós sua caímos filha, domingo, não foi aí isso? ficamos segunda e terça. Alguns ficaram até, alguns não, a maioria, todos ficaram até quarta. O resgate foi quarta. Apenas eu e mais 2 pessoas, eu, minha filha e mais 2 pessoas, saímos antes. 2 pessoas foram içadas e ao helicóptero, né? E eu não poderia, porque eu já tinha passado do horário, o horário que nós fomos encontrados, já era a viração do dia, já estava noite. Então, eu, pela minha filha não poder dormir ali, que ela amanheceria sem vida, nós saímos a pé pela floresta, né? Rompemos a floresta, foram 4 horas de caminhada. Foram 4 horas de caminhada, bem para guardar difícil, a vida, né? para tentar achar um socorro para ela, né? E nós chegamos, nós conseguimos com muita dificuldade, nós conseguimos. A senhora tinha convicção de que ia sair dali? Sim, tinha. Isso também assim, uma prova dessa que você passa. Depois, né, o tempo, Deus vai te entregando muitas coisas através dessa experiência. Então, eu pude ver ali que tudo aquilo que acontece com você na infância, tudo que alimenta o seu HD, até coisas que você não considera importante, como uma mesa servida na hora certa, no momento certo, todos os dias, a rotina da família, do seu pai e da sua mãe, o que eles botam para você ouvir, tudo isso gera em você algo chamado segurança ou insegurança. No caso, os meus pais, eles tinham uma rotina com os horários muito certos. Mesa, trabalho, estudo, tudo nosso era no horário. E sempre eles presentes. Meu pai era muito presente. Eu sempre dizia assim, meu pai, ele está me procurando. Então, às vezes, no final da terça-feira, já no último momento em que nós precisávamos soltar um sinalizador, porque nós ouvimos um barulho, haviam vozes que já diziam assim, não adianta, vocês estão perdendo tempo, nunca vão nos achar aqui. Nós nunca seremos achados, porque nós já estávamos sem força, né? Já era o 3º dia, sem comida, sem água, né? Água a gente ia buscar no riacho, era muito difícil. Então, em mim não apareceu esse pensamento. Eu sempre achava assim. Eu sempre dizia isso. Nesse momento eu fiquei irada com essa voz. Eu disse, não, meu pai pode passar 100 anos, mas eu tenho certeza que meu pai vai me achar. Reproduziu aquela segurança lá de trás, aquele negócio ficou segurando ali. A filha da senhora era muito pequena? Tinha 3 anos. Ela hoje, como é que ela lida com isso? Muito embora eu acredito que ela não tenha uma memória do fato em si. São as memórias inconscientes, sabe isso, né? Mas ela sabe do que aconteceu com ela, sim, né? Sim. E como é que ela faz? Ela tem um testemunho próprio em relação a isso também? Tem, porque os processos inconscientes ela foi trabalhando, né, ao longo do tempo. Porque o próprio Espírito Santo, ele traz o que está lá no inconsciente para você trabalhar. E isso está escrito lá no Salmo 19, né? Quando Deus vai dizer, perdoa-me os pecados ocultos, né? Livra-me da soberba, da arrogância, para que ele não me domine e tal, tal. Então, fica no inconsciente, né? E o que está no seu inconsciente vem, o Espírito Santo traz para que a gente trabalhe e se liberte de coisas que a gente não sabe, não tem conhecimento, mas que prendem ou minam os nossos comportamentos. Deu para cantar naquela hora? Não. A Bíblia ela diz, né, que a alma aflita, ela não canta.
Era um canto. Por isso que quando na descrição do ministério messiânico diz lá, no lugar da angústia, veste de louvor. Porque quando ele chega, a angústia sai, né? Então, chega o louvor, né? E quando eu passei pela queda do avião, eu não tinha aliança com Jesus. Eu era católica praticante. Eu tinha essa Bíblia que eu andava com ela, mas eu não era crente, não era evangélica, não tinha uma aliança com Cristo, não tinha confessado o Senhor Jesus como meu Senhor, né? Então, vamos lá. Isso é uma aprovação quase sem concorrência, né? Porque eu falo assim, eu tive um problema, eu caí do avião. Então fica difícil concorrer com esse problema aí, entendeu, pastora? A gente pensando no meu maior perrengue da vida, eu fico... Hard, né? Não é qualquer pessoa que você encontra assim, não. Mas, então, se isso é desse jeito mesmo, né? Sem concorrência, provavelmente também deve ser concorrência na vida da senhora, né? Tem alguma outra... Isso foi realmente o divisor de águas? Foi isso que levou a senhora para Jesus ou não? Foi depois? Eu posso dizer que foi o início, né? Foi o início. As experiências foram muitas. Só para você ter uma ideia, foi esse momento muito difícil, lá no momento da queda, né? No momento que você orou, se despediu, falou com o Senhor, me recebe aí que eu estou indo. já chego. Assim, né? Bem assim, estou chegando aí. E aí, opa, não foi. E agora? Enfrentar outros tipos de leões, né? Outros desafios imensos. E depois disso, você pensa assim, eu vou chegar na civilização e vai ser tudo legal. Aí você chega e tem uma reversão de expectativa enorme, porque sua filha está diagnosticada, é o fim, acabou, não tem mais para onde ela ir. Então, você vai lutar, daí eu lutei 3 anos. Nós lutamos 3 anos. Ela operou anualmente até os 18 para 20 anos. Meu Deus. Então, foi uma coisa a longo prazo. Foi um processo, foi um processo lento, que foi nos trazendo experiências com Deus, experiência com o sobrenatural, sabe? E aí, na conclusão de tudo isso, durante todo esse processo, né, chega o Evangelho. Então, alguém pregou para mim o Evangelho e eu entendi. Então, foi uniu os pontos, né? Começou a ver o tapete de cima, né? Aí eu comecei a ver o desenho do tapete. Do que Deus estava fazendo. A senhora falou uma coisa, a gente está caminhando aqui para o final, legal. Mas a senhora falou uma coisa que é as memórias que a senhora tinha, as referências de princípios e valores, as memórias que a senhora construiu com base naquilo que os seus pais estabeleceram para a sua vida. Né? Aquela segurança, todos esses valores. E também falou que, e aí eu quero tomar muito cuidado com o que eu vou dizer aqui, porque para não parecer que uma coisa substitui a outra, né? O que está na Bíblia é o que está na Bíblia. O critério para a salvação é o que está na Bíblia. Então, assim, aquilo que a gente aprende dentro de casa, gente boazinha não garante salvação de ninguém, né? O inferno está cheio de gente boazinha. Mas a senhora está falando... A senhora falou da questão dos princípios de dentro de casa, dos valores, de tudo aquilo ter sido um gancho que Deus usou naquele momento para manter o equilíbrio mental, emocional, isso tudo. Então, a importância dos pais, e aqui eu estou falando não apenas para o pai não cristão, mas o pai cristão, inclusive, de não colocar na conta da igreja aquilo que ele tem que fazer dentro de casa. Porque talvez o filho tenha dificuldade para ouvir. Mas é o que a gente ouviu aqui hoje, né? Mas aquele testemunho de dentro de casa pode ser o gancho. Inclusive, essa grande dificuldade da nossa audição entender o que é ouvido é por não ter tido voz de comando na infância. Então, na sua primeira infância, de 1 a 7, se você não teve voz de comando... as coisas você vai ouvir, mas elas não vão ter importância. Você faz do jeito que você quer, elas nem entram na sua cabeça. E isso é muito perceptível quando a gente vai vai ter, por exemplo, quem tem trabalho com crianças vulneráveis,
A primeira coisa que vai perceber isso é que ela ouve, mas não escuta. Escuta, mas não ouve. Entendeu? Não assimila, Não, né? não É só um assimila. barulho. Não entra para o aprendizado, né? E quando uma família, ela oferece na primeira infância, e aí nós vamos falar família, ou a tradicional, ou a da viúva, né? Ou a daquela mãezinha que teve que enfrentar por alguma adversidade, criar os filhos sozinha, mas o homem também, que por alguma adversidade tem que criar seu filho sozinho, né? Ou aquela avó que teve que assumir o papel de mãe, porque faltaram os dois. Ou seja, a família que está ali, mas se ela tiver na égide de Cristo, né, com a fé, o fundamento principal é a fé, né? E ela gerar na sua casa uma educação que imprima no caráter das pessoas a autorresponsabilidade e a segurança emocional, ela já vai estar promovendo muito naquele ser humano. Sim. Duas coisas muito interessantes, só para exemplificar o tanto que é importante a constância e a firmeza, que são duas virtudes que Cristo fala muito, né? Para que a gente tenha. Tanto é que Jesus falou para Pedro: Pedro, quando tu te converter, fortifica os teus irmãos. Então, a constância é todo dia, não é um dia eu faço e 10 não. Não é um dia eu sou amável e 10 não. Não é um dia que eu estou presente e 10 não. É a constância e a firmeza, né? Então, quando, trazendo o meu caso, que eu exemplifico muito bem esses dois pontos, no momento em que minha mente ia surtar, porque teve um momento que minha mente ia surtar, porque teve muita gente que surtou, querida. Teve pessoas que o filho, na hora do impacto, o filho fugiu dos braços, foi para longe, e a pessoa ficou meio alheio, sabe? Para voltar, demora muito tempo. Essa situação de confronto num acidente desse nível, ou você surta, ou você fica realmente fora da sua normalidade, né? Ou você vai usar recursos muito poderosos que estão no teu inconsciente, porque toda a capa da civilização, ela sai de você. Você entra no modo sobrevivendo. Então, esse modo sobrevivendo, ele busca recursos no seu inconsciente para te tirar daquele ali. É muito maior do que o natural. Você está num momento sobrenatural. Tá? É um impacto então, muito nesse grande. momento, o que tua mente vai buscar? O que está lá dentro, que veio de uma infância, que veio da tua história de vida, né? Então, nesse momento que eu tirei, Bruna ficou presa nas ferragens 14 horas. Então, quando conseguiram tirar ela e que eu puxei ela, aí eu já saí correndo com ela nos braços, coloquei ela no mato, né? Que não tinha como colocar em outro lugar. E ali eu fui tirar a meia da perninha dela, que a perna dela ficou esmagada 14 horas. Ali, quando eu olhei para ela e olhei para aquele cenário devastador ao meu redor, era muito sangue, né? Nós todos nos tomamos banho de sangue, nosso cabelo, nossa roupa. Então, tudo. Minha mente quis surtar. E aí eu ouvi uma voz muito alta. E a voz muito alta dizia assim: não adianta chorar, é preciso agir. Mas era visível e audível como nós estamos aqui. E nesse momento eu pensei: que voz é essa? E aquela voz me trouxe de volta. Frações de segundo eu teria surtado ou não. E aquela voz me trouxe de volta. E aí eu virei uma leoa. Virei uma leoa e comecei a dizer: eu vou sair daqui com a minha filha viva. E o passo seguinte dessa decisão foi, na minha mente veio: no lixeiro tem água. Porque eu olhei onde tem água. Porque o pavor, ele te dá uma sede que corta a garganta. E aí eu olhei onde tem água. No lixeiro tem água. Então eu fui atrás de água no lixeiro do avião. E achei e dividi com todo mundo. Ok, então esse foi o primeiro momento. E de onde era essa voz? Era de um disquinho de história que eu ouvia quando tinha 4, 5 anos, que meu pai me deu de presente. Joãozinho e Maria perdido na floresta. Meu Nossa. Deus. E Joãozinho dizia para Maria: não adianta chorar, Maria, é preciso agir, é preciso agir, é preciso agir. O que você está dando para o seu filho ouvir?
O que você está dando para o seu filho ouvir? Quando for amanhã, que ele for um adulto, ele vai tomar decisões baseadas no inconsciente dele. É o inconsciente que promove. Então, ele vai ser um homem constante ou firme, vai ser um homem forte, vai ser um homem assertivo. O que você está botando na HD dele? Meu Deus do céu. Né? Gente, é muito forte isso, né? E a segunda muito importante, é a presença forte do meu pai, né? Que 7 horas da manhã era o café, meio-dia era o almoço e 7 da noite o jantar e 10 da noite a ceia e cama e acabou-se. Então, ele estava sempre, não tinha 7:05, 7:10, era aquele momento. Ordem. Então, ele era um homem que passava muita segurança para nós. Ele estava sempre ali, presente. Então, no momento que muitos acharam, não, a gente não vai sair daqui, nós vamos perecer aqui, né? Pensava 1000 possibilidades de coisas ruins, pior do que a gente já estava passando. Eu tinha muita segurança, porque o meu pai tem as referências, né? Gente, é um plantio que a gente faz na vida dos nossos filhos, né? E uma hora isso tudo vai ser colhido, né? Uma hora vai ser colhido. A gente vai fazer uma última pergunta para a senhora antes da gente encerrar. A senhora tem uma palavra profética, né? Deus, e obviamente que aquilo que a senhora fala é o Espírito Santo que fala à sua mente, ao seu coração. É o Espírito Santo que... E aí eu não sei como que funciona isso, porque eu não tenho, Deus não me chamou para isso, né? Minha área é outra. A minha régua é bem mais baixinha. Mas eu acredito que a senhora receba algumas palavras do Senhor para tempos específicos, né? Não necessariamente hoje para hoje, mas Deus já revela que em algum momento aquela palavra vai ser utilizada. Tem algo que Deus tem soprado ao coração da senhora hoje, para esses dias, em relação à nossa nação, em relação às famílias? Eu acredito que o que o Senhor tem colocado no meu coração são tempos de posicionamento da igreja, e é mais ou menos assim. Vamos pensar aqui. A igreja, ela está impulsionando algo, né? Então, a igreja é o quê? A força do evangelho. Nós somos depositários da palavra de Deus. A palavra está depositada em você, como a nossa pregadora da sessão da manhã acabou de dizer, não adianta falar se não tiver o testemunho. Então, né, a carta viva, ela vai se movendo com a glória de Deus ali. Então, essa força do evangelho, aonde ela chega, ela vai dissipando o que não é excelente e tornando a excelência uma realidade. Traduzindo isso numa palavra mais fácil de entender, seria o evangelho sendo difundido a passos largos, a excelência de Cristo está manifesta em toda a sociedade, nas artes, na ciência, na comunicação, na educação, na religião, menos religiosidade e mais cartas vivas, prontas para serem apresentadas. Eu acredito que nós estamos vivendo esse tempo, o tempo da escassez sair, da abundância chegar. Eu acredito que o nosso futuro breve é a continuação desta realização de Deus. Amém. Deus está fazendo isso. Então, eu posso dizer assim, eis que eu vejo coisas boas. Eis que o Senhor me faz ver coisas boas. Ele está fazendo coisas novas, coisas grandes e excelentes. Glória a Deus. E nós temos que nos esforçar para participarmos disso. Às vezes nós pensamos, mas como que eu vou participar disso? Eu não faço nada, eu não tenho um papel em proeminência, né, na sociedade, eu não sou um político, mas você tem uma boca que tem a voz, que cria realidades. Você tem o que Deus colocou dentro de nós, que é o Espírito Santo, que cria realidades. Então, é isso o convite de Deus nesse momento para nós. Levanta e resplandece, porque a glória do Senhor é nascida, já nasceu, está sobre ti. Então, levanta
e resplandece. Brilhe a tua luz diante dos homens para que eles vejam as boas obras. Esse momento fantástico que nós estamos entrando no mundo, nós temos que viver esse melhor de Deus. É o melhor de Deus, queridos. Amém. A glória de Deus está fazendo tudo excelente na nossa nação e fará no mundo. Eu creio nisso. É isso que Deus me mostra. Amém. Que possamos ser participantes, né, pastor, e não apenas espectadores. O Brasil vai exportar a Isso. vitória, né? E outra coisa, não é pensar assim, é mel na chupeta, né? Como diz o pastor Silas, Não. é melzinho na chupeta. Não, não é isso, mas nós temos que fazer o nosso labor, né? Deus faz a parte dele e nos coloca para ser os seus co-criadores. Nós somos co-criadores e nós temos que fazer a nossa parte, porque Deus nos deu essa honra, Amém. né? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Pastora, foi um Vejo coisas prazer boas. ouvi-la. Foi um prazer poder conversar com a senhora. A gente tem certeza de que muitas vidas serão abençoadas com essa conversa. A gente tem um hábito aqui no podcast, mas eu vou fazer uma inversão. Normalmente a gente encerra assim, ó. Eu digo, eu rompi e eu romperei, e a senhora vai dizer o que a senhora quiser. O que foi que a senhora rompeu, o que a senhora vai romper, vai falar rápido, vai cantar, vai fazer alguma coisa, e a gente sempre acaba aqui. Mas eu vou fazer uma inversão. Eu vou fazer isso agora, para que a gente possa encerrar com a senhora falando com o público, declarando uma palavra para quem está nos ouvindo, porque a gente sabe que, da mesma forma que nós estamos cobertos por uma glória, há uma batalha no mundo espiritual e as famílias estão sendo bombardeadas. É uma força para sucatear as famílias. E a gente crê que isso está seguro nas mãos do Senhor. E aí nós precisamos fazer a nossa parte. Então, a gente vai fazer o eu rompi, eu romperei, e depois dar a palavra para a senhora fechar aqui, falando para o povo. Tá bom? Ok. Eu rompi e eu romperei. Eu rompi a dúvida. Eu romperei este tempo para viver um tempo ainda melhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora a gente queria pedir para a senhora falar. Fala para a senhora falar, declarar para o povo o que Deus colocar no coração da senhora, e a gente já vai encerrar. Eu quero declarar para você um tempo de descanso no Senhor. Eu quero declarar para você um tempo que você possa se despir de toda e qualquer dúvida e crer absolutamente nele e se levantar e resplandecer diante dos homens que aguardam a manifestação de Deus na tua vida, para que todos possam ver as boas obras do Senhor em você, na sua geografia, no seu trabalho, aonde quer que a sua pessoa possa resplandecer, na sua atmosfera, na sua geografia, seja o agente da manifestação da glória de Deus, e você vai poder provar da boa vontade do Senhor e ver as coisas poderosas que Deus está fazendo. Amém. Amém, pastora. Obrigada, muito pastora, obrigada. tá? Obrigada, meninas. Por tudo. Prazer São falar com a ótimas. senhora aqui. Prazer todo meu. Um grande beijo. Quando Tchau. voltar na DBR. Gente, aproveita, compartilha o link desse vídeo aqui lá no teu grupo de WhatsApp para os teus familiares, que eu tenho certeza que a palavra que a pastora Marinês acabou de liberar aqui vai abençoar a sua vida e de todas que vão assistir também. Então, compartilha, nos acompanhe lá no Instagram da Mulher Vitoriosa, acompanhe a programação da conferência também aqui no canal do YouTube. E um beijo para vocês, gente. Beijo Tchau. para todas as Beijo. vitoriosas. Tchau, tchau. Beijo. Deus abençoe.